Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, a gente fala hoje sobre uma emoção, um sentimento que as pessoas têm um certo receio de sentir, que é a raiva. A raiva ela tem que ser reprimida quando eu sinto ela, qual é a origem da raiva, como é que eu lido com esse sentimento, ele tem conexão com o meu passado, ele tem conexão com o meu presente, ele representa o meu futuro. Qual é a relação que eu tenho que ter com a raiva? Qual é a origem dela? O que eu tenho que fazer com esse sentimento que tira as pessoas do controle, perturbam as pessoas e elas ficam sem saber o que fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Como lidar com a raiva? Então vamos falar um pouquinho sobre a raiva, essa emoção básica do ser humano que existe para proteger, protegê-lo, fazendo com que ele possa ou se defender ou fugir da situação, tá? Isso acontecia lá nos primórdios. Vamos falar um pouquinho sobre isso e a mudança desta percepção da raiva com relação ao passado e com relação agora. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo, poxa. Eu vejo que vocês estão vendo os vídeos, mas estão esquecendo de dar o like. Então dá o like agora, aperta lá o dedinho para cima lá, já dá aquele like maroto. Também se inscrevam no canal, né? Se estão vendo o vídeo, dá essa força, se inscreve. Só lá, aperta lá o botão de se inscrever e já surge lá a notificação, o sininho, já ativa a notificação para você receber os próximos vídeos, para dar aquela força ao canal, para o canal se promover, né? Para a gente ter essa possibilidade. E também, depois de fazer tudo isso, faz lá aquele compartilhamento, compartilhe o vídeo com os grupos, com as pessoas que vocês acham que esse conteúdo pode ajudar, pode contribuir para a sua evolução pessoal, para que ela possa refletir, mudar de comportamento ou procurar uma ajuda, uma possibilidade de melhora, ok? Então vamos falar sobre a raiva. Então, como eu falei, que a raiva é uma emoção de proteção, ela é emoção básica, ela existe no indivíduo desde que a espécie humana povoou a Terra. Então ela servia para colocar o indivíduo em alerta para se defender ou fugir. Hoje não é mais assim. Quer dizer, é claro que existem momentos de raiva onde você realmente precisa se proteger fisicamente, mas grande parte do sentimento de raiva de hoje em dia, ele está atrelado a ideias e concepções de vida, quando essa ideia e essa concepção de vida é ameaçada. Então ele tem essa reação porque tem uma ameaça não fisicamente, mas tem uma ameaça, se sente ameaçado no seu mundo, na sua visão de mundo, na sua percepção de mundo. E essa percepção de mundo, ela é construída lá atrás. E aí sim a primeira reflexão. Antes de você pensar se você tem que reprimir a raiva, como lidar com ela, você tem que saber qual é a origem da raiva em você. E a grande parte da origem da raiva em você tem a ver com a ameaça dessas ideias. Então é importante que você se debruce sobre os seus conceitos, os seus valores, as suas percepções e entender se esses valores, essas percepções são suas. Geralmente não são. São reproduções de uma ideia, de um mundo que outras pessoas tinham e foram passadas para você, pelos seus pais, pelo ambiente que você vivia. Naquele momento você não conseguia refletir, você era muito jovem emocionalmente, e você só adquiriu esse pensamento. E a raiva, hoje em dia, ela é desencadeada em cima desses conceitos. Então é importante você fazer primeiro essa avaliação. Quais são os meus conceitos, o que eu penso? Isso que me dá raiva é realmente isso que eu acredito, que eu quero defender? Ao fazer essa avaliação, aí sim nós vamos para a segunda parte. Se você não consegue fazer isso, ter essa avaliação, essa análise profunda dos seus conceitos, procure um psicólogo. Ele vai fazer você refletir através das técnicas que existem e vai chegar a
chegar à avaliação desses conceitos, desses valores, que é muito importante, porque eles são o estímulo, eles são o ponto de partida para a raiva. Existe também a raiva quando ela se constitui como uma defesa do indivíduo. Eu quero falar sobre isso. Talvez você, quando criança, quando adolescente, a raiva era a sua forma de se defender das coisas, das pessoas, do ambiente. Então, essa sensação o protegia emocionalmente, porque você não podia se proteger de uma outra forma, porque você ou era frágil fisicamente ou era frágil emocionalmente. Então, você criou esta forma de lidar com o mundo, que é a raiva. Então, alguma coisa acontece que eu não gosto, que me ameaça, eu sinto raiva e esse sentimento me protege, mas também me desgasta. Então, você pode ter trazido a raiva até o seu momento como uma forma de defesa, um mecanismo de defesa emocional. E aí também está um problema, que é diferente da raiva, um pouco diferente da raiva em cima do conceito, quando a raiva ela se transforma num mecanismo de defesa. E toda vez que eu me sinto ameaçado, de qualquer outra forma, eu me defendo através da raiva. A raiva, no início, apenas se sentindo internamente, e depois, quando eu cresço, quando eu tenho mais condições de reagir, a raiva sendo colocada em prática em direção das pessoas, com palavras, com ações. Tá? Então é importante fazer essa distinção, mas todas as duas podem ser resolvidas com um acompanhamento psicológico. Você conversando primeiro suas concepções, seus valores e também, se for o caso, percebendo se a raiva é um mecanismo de defesa que você desenvolveu. Agora, respondendo, a raiva tem que ser reprimida? Não. Se a raiva ela vem de conceitos e percepções que você acredita que são seus, tá? Reflexão tem a ver os efeitos que isso tem em mim e os efeitos que isso tem no outro, tá? Se eu reflito sobre isso e esses conceitos são o que eu gosto, que eu gostaria de acreditar, que eu gostaria de perpetuar, de propagar, a raiva, quando um conceito desse é ameaçado, ela faz sentido, porque ela vai estimular você a reação. Agora, a gente tem muito essa ideia da raiva, da coisa visceral, da agressividade, da coisa bruta. E a raiva é um sentimento de origem que te impulsiona para uma ação. Se a ação é uma ação onde existe a reflexão, a razão, o pensamento junto, a sua atitude com relação a esse sentimento que surge em você é diferente da raiva, quando o indivíduo ele não reflete sobre aquilo, os conceitos ele não acredita, ele apenas está reproduzindo. Então, qual é a reação de raiva de uma pessoa que não tem reflexão nenhuma sobre as coisas? É a agressividade, é gritar, é bater, é brigar. Agora, a raiva da pessoa que tem uma compreensão, um pensamento, uma reflexão sobre tudo aquilo, essa raiva ela é utilizada de uma forma planejada, de uma forma onde o resultado vai ser um resultado que vai trazer benefícios, vai trazer um avanço, uma conquista. Então, você só deve reprimir, você não deve reprimir a raiva, você tem que refletir sobre ela. Se você está perdendo o controle, talvez a raiva venha desta origem, de um pensamento que você não refletiu sobre ele e apenas está reagindo. Ou talvez de um mecanismo de defesa que você adquiriu no passado para se proteger das pessoas. Mas aí é necessário uma reflexão e um acompanhamento para que isso se modifique. Então, assim, resumindo, a raiva é um sentimento, todos os sentimentos que habitam o ser humano, se eles forem bem utilizados, eles são positivos, eles nos ajudam. A questão é que, às vezes, nós utilizamos os sentimentos, as emoções de uma forma errada. Então, a raiva é um desses sentimentos que, se for bem trabalhado, ele vai nos ajudar
a progredir, a resolver as situações. Mas se não existe essa reflexão, aí é claro que a raiva vai ser só o produto da raiva vai ser só violência, agressividade, e vai fazer mal a quem? Às pessoas, o mundo que você está se relacionando e a você também, porque não vai trazer benefícios emocionais. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vou botar um vídeo aqui relacionado às questões dos sentimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.